Sejam bem-vindos a mais uma mesa do Flitabira. Esse ano discute a obra e a vida de Carlos Drummond de Andrade, o nosso poeta maior. Entre esses temas, nós estamos falando especificamente do título que batiza essa edição do Festival Literário de Itabira, A Pedra e o Sino. Para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com dois nomes grandes da crítica literária brasileira e portuguesa. O José Miguel Wisnik, que é autor talvez o mais importante estudo recente sobre a obra de Drummond, Maquinação do Mundo, tem como subtítulo Drummond e a Mineração, é um livro importantíssimo que trata da presença das pedras, da mineração, enfim, de várias questões poéticas e biográficas em torno da obra de Carlos Drummond de Andrade e esse mundo da mineração que marca tanto a cidade de Itabira. Também estamos aqui com a professora Clara Holland, que é portuguesa, ela é professora em Lisboa e escreveu uma resenha do livro do José Miguel Wisnik para a revista 451, da qual eu sou editor. A Clara é uma leitora finíssima de poesia, ela leu o Drummond, enfim, escreveu um ensaio que está para ser publicado, não sei se no momento dessa publicação dessa mesa já estará publicado, mas é um ensaio sobre a poesia de Drummond. Queria começar com a Clara, pedindo para ela justamente nos contar um pouquinho dessa nova incursão na obra de Drummond. Seja bem-vinda, Clara. Oi, então, obrigada a todos e obrigada, Paulo, e sobretudo obrigada à Flitabira e ao Zé Miguel por essa oportunidade de estar aqui com pessoas tão queridas, não é? Portanto, a gente vive nesta distância e é sempre uma alegria muito grande poder ter este cruzamento. E ter esse cruzamento à volta do Drummond é um prazer acrescido e poder conversar com o Zé Miguel sobre Drummond, tornando abertas conversas que vamos tendo há anos, é para mim maravilhoso. E, portanto, agradeço muito e fico muito contente por poder estar neste espaço que não é aqui, mas que é o melhor lugar do mundo aqui e agora. Né? Então, agora, pegando na pergunta do Paulo, portanto, eu acho que esta conversa que a gente vai ter aqui hoje tem uma história, tem uma história do lado do Zé Miguel, que ele conta no livro e que depois há de contar provavelmente mais à frente, mas também tem uma história do meu lado que cruza o meu caminho de leitora de Drummond com o meu caminho de professora de literatura brasileira e com o meu caminho de leitora e ouvinte do Zé Miguel, e talvez possa ser interessante começar por aí. Eu talvez acho a história, pensando onde é que ela pode começar, eu acho que ela começa num show que o Zé Miguel fez na Culturgest em Lisboa há muitos anos, quando eu ainda não o conheci-o na sequência desse show através de uma amiga comum, em que ele tocou o Anoitecer do Drummond, a sua versão musical do Anoitecer do Drummond. Eu fiquei fascinada porque eu era uma leitora apaixonada do Claro Enigma, do Rosa do Povo e do Claro Enigma, claro, mas não tinha no Anoitecer, não tinha ouvido nunca o Anoitecer despertando aquela atenção de leitura que a canção do Zé Miguel provocou imediatamente. E, portanto, eu fiquei ligada naquele poema do Drummond, que para mim tinha sido um entre muitos, com nesse primeiro momento em que ainda não tinha nunca conversado sobre literatura com o Zé Miguel. Muitos anos depois e muitas conversas rosianas depois, porque nós começamos conversando sobretudo sobre a Guimarães Rosa, a 451 convidou-me para fazer a resenha do livro que tinha acabado de sair, do Maquinação do Mundo, que foi um prazer muito grande para mim, porque tinha toda a paixão e o interesse pelo livro e pela aventura que foi esse livro no percurso do Zé Miguel, e quando li o livro eu fiquei muito fascinada com o efeito que o livro teve, que foi, por um lado, o livro era todo orientado, como é, para a exploração da figura da máquina do mundo, não é? e para a leitura do poema A Máquina do Mundo, num quadro muitíssimo particular e inovador nas leituras do Drummond, ligado a Itabira, à história da mineração Itabira, a um contexto muito específico do desenvolvimento social e económico do Brasil, e portanto era uma espécie de chave de leitura nova e forte da Máquina do Mundo, que era o telos final daquele livro do Zé Miguel. Mas quando eu li o livro, acho que depois na resenha da 451 isso ficou claro,
aquilo que ressoou mais foi o som do sino e o tratamento que o Zé Miguel fazia ao longo do livro do sino Elias, do poderoso sino Elias de Itabira. E foi um momento maravilhoso para mim no livro do Zé Miguel, no Maquinação do Mundo, em que ele estabelece aquilo em que o discurso ensaístico do Zé Miguel é muito fértil, que é uma espécie de coincidência que se transforma numa espécie de alegoria de toda a linha de pensamento que está a ser construída. E é um momento em que o Zé Miguel, falando dos poemas de Drummond, que recuperam o som do sino de Itabira, vai buscar a crónica, de que falaremos provavelmente mais à frente, em que Drummond conta a queda do sino e a queda da matriz da Igreja do Rosário, e diz esta coisa extraordinária. Ele diz: Drummond, na sua crónica, não associa a queda do sino nem a queda da matriz aos efeitos da mineração, mas a crónica local faz essa associação. E, portanto, de repente o livro fica quase fechado numa espécie de nó górdio, em que já não é possível separar memória da infância, Itabira, a exploração da Vale, terremotos subterrâneos em nome da economia. Porque se o sino da matriz cai por efeito das minas de Itabira, é toda a poesia de Drummond que se reorganiza à volta dessa causalidade não estabelecida por Drummond, mas que o Zé Miguel identificou. E, portanto, foi muito à volta desse fascínio com o modo como ele trata o tema do sino que eu li a Maquinação do Mundo. E provavelmente isso ficou a ressoar, porque quando chegamos ao tema do sino percebemos que ele ressoa mais do que pensamos. E no ano passado eu fiz um seminário do mestrado que temos aqui em Lisboa com um colega meu, o Abel Barros Batista, sobre fantasmas na literatura brasileira e portuguesa, e o meu colega, o Abel, falava do Machado, do Graciliano e do Carlos de Oliveira, e eu falava do Drummond e do Bandeira, e depois também do João Moreira Salles, do Santiago, à volta do tema do fantasma, porque estava interessada no contraste entre o tema do resíduo no Drummond, não é? O de tudo fica um pouco, e o poema do Bandeira sobre a canção do vento e da minha vida, quando ele diz que o vento levava tudo e a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. E era esse contraste que tinha montado essa minha parte do seminário. Mas, na verdade, aquilo que acabou por animar o seminário, que foi um ponto forte da discussão com os alunos, foi o contraste entre um poema do Drummond e um poema do Bandeira. O poema do Bandeira era o Natal sem sinos, que também provavelmente falaremos à frente, e o poema do Drummond era o Anoitecer, que é graças a esse show de há muitos anos que continuou a aparecer ali. E, portanto, essa foi o eixo, digamos assim, da conversa. O que é que estes dois poemas sobre sinos nos diziam da relação entre Drummond e Bandeira? E depois, no verão, depois desse seminário, comecei a tentar escrever sobre isso, e na altura até escolhi como ponto de partida um poema menor do Drummond, que o Zé Miguel só refere lateralmente, que se chama Reportagem Matinal, muito indecisa. E depois dizia, vou começar por este poema, mas ele é do Drummond, será que vou incluir o Bandeira no ensaio ou não, etc. E de repente percebi que esse poema do Drummond é sobre um passeio com o Bandeira ao Alto de Santa Teresa para ouvir o som de um sino, e aí o ensaio ficou montado. Portanto, aí está a história do meu lado sobre estas ressonâncias que começaram no Zé Miguel e hoje voltam ao Zé Miguel e a Itabira a partir do sino Elias. Que maravilha, Clara. Isso é como se fosse um making-off da crítica literária, a gente vendo aqui você abrindo o brinquedo que o Zé Miguel inventou, e ele, por sua vez, abriu o do Drummond, né? Parece até mesmo uma coisa de um mecanismo de entender, né? Zé, você, nesse arranjo que a Clara falou do Anoitecer, tem sino nesse show? Tinha... Porque o nome remete ao momento de tocar o sino, né, que é o Anoitecer. Essa canção, ela tem a presença do sino também? Totalmente. Não, eu estou fascinado pela exposição da Clara, né, com essa clareza fulgurante, né, com que ela mostrou o próprio percurso que ela fez e como se liga com o meu livro, mas antes disso por uma canção. E ela, que é autora de um belíssimo livro sobre Guimarães Rosa, chamado A Forma do Meio, né? Ela quer dizer, ela mostrou que no meu livro tem uma máquina que se junta no momento, né, e que o sino da igreja e a mineração todos se juntam, né, e que o que resta da memória infantil, da memória involuntária prustiana do lugar, que aquilo ressoa na poesia toda, né?
como que no livro todas as linhas se juntam, se cruzam e ressoam, né, graças a esse momento do sino da igreja e tal, mas tudo isso tinha começado antes ainda por uma canção e, portanto, por um recado rosiano, podemos dizer, né? Enquanto que a canção é portadora ou antecipadora de uma conversa que vai se abrindo, né? E, de fato, essa canção eu compus a convite de um cantor de Belo Horizonte chamado Telmo Lins, que, quando foi do centenário do nascimento do Drummond, ele produziu um disco em que ele convidou pessoas a musicarem poemas do Drummond, e ele me escolheu, ou seja, tudo parte também, quer dizer, nem é de uma intenção minha, né? Mas ele me mandou este poema, e isto não é fácil musicar poemas de Drummond, eu digo, não, nem sempre os poemas de Drummond pedem música, né? Mas nesse é um poema que está pedindo música, tem ali, é a hora em que o sino toca, mas aqui não há sinos, há somente buzinas, sirenes, roucas, apitos aflitos, né? Dessa hora tem medo, e tem esse refrão, né? E tem aquela pulsação sobre um sino, vamos dizer, fantasma, no sentido de que a Clara desenvolveu, né? Ou seja, é a ausência, a presença alucinada de um som que não está, né? E isso ela levou a lindas consequências no ensaio dela. Mas a canção é sobre isso, então eu tinha essa experiência anterior, né, muito forte com o sino itabirano, né, e dando aula sobre Drummond, eu vejo isso como um motivo recorrente. Mas foi quando eu fui a Itabira, por isso também eu acho que essa nossa conversa que está acontecendo aqui, para a Flitabira, a primeira Flitabira, nesse momento, né, em que há essa abertura cultural, e para uma espécie de resgate da memória dessa presença e ausência, né, drummondiana na cidade, isso quero dizer que quando eu cheguei a Itabira, quer dizer, o livro foi desencadeado por a minha primeira ida a Itabira. Quando cheguei ali, quando vi aquele lugar, a casa, e fiquei sabendo uma coisa que me pareceu espantosa, né? Que a antiga matriz do Rosário, essa mesma que desabou em 1970, né, como diz a crônica, ela era junto da casa do Drummond, ela está ali ao lado, né, um flanco da casa, né, a casa é voltada, por um lado, né, as janelas sacadas para o Pico do Cauê, e por outro lado ela era contígua à matriz do Rosário e ao Sino Elias, portanto que devia ressoar com uma presença, né, impressionante, impactante, nesta casa em que ele viveu desde os 2 anos, né, e, em suma, que é a sua descoberta do mundo, o sentimento do mundo, né, que é inseparável deste sino. Então, ali é que eu vi o quanto a pedra e o sino, essa pedra empinada, que dá nome à cidade, né, a que alguns textos se referem, ela estava ali com essa presença alucinada da ausência, porque não existia mais o Pico do Cauê. E a matriz do Rosário, que estava ali também junto, também não existia. Então, tudo isso, vamos dizer, configurou em mim um sentimento de que tudo aquilo levava a reler Drummond, ouvindo, né, camadas ou, vamos dizer, notas harmônicos, né, que não estavam explícitos, mas com uma latência impressionante ali. Eu só quero, antes da continuação da nossa conversa, e temos muito assunto literário a partir disso, né, eu quero dizer que eu voltei 2 outras vezes a Itabira, e numa dessas eu fiquei sabendo que o Sino Elias, esse que é desaparecido, né, que
que, em suma, sai da história, né, e deixando esse resto, vamos dizer, eloquente na poesia toda, esse sino reapareceu. E ele está lá, incógnito. Isso é um assunto para Itabira hoje. Ele é quase emblemático do que está acontecendo em Itabira agora. Quem me revelou isso foi uma pessoa que eu não canso de, vamos dizer, homenagear, que é a Neide Barbosa, que era a funcionária ali da casa do Museu Drummond, que eu tive a felicidade, quando eu estive ali, de ser guiado por ela. E ela, uma funcionária pública, fazendo seu serviço com a dignidade absoluta de ter uma sensibilidade, um conhecimento da poesia, do que ela estava falando. Então, aquilo deu um sentido, quer dizer, uma aura de verdade àquela visita, né? E que eu homenageei no livro, nos agradecimentos que eu faço, mas também numa outra visita ela me disse, né, o Sino Elias está aqui na nova matriz que foi construída, que alguns que chamam de caixa d'água, porque ela é feia, ela é um negócio que foi construído, você vê que é a destruição do espírito do lugar, né? A construção desta igreja que existe no lugar da outra. Só que ninguém sabe que o sino está lá, o mesmo Sino Elias. Parece que, pelo que eu ouvi dizer, ele não é tocado porque é, sei lá, mais pesado, difícil de manipular, e ninguém sabia. Nem mesmo, curiosamente, a moça que cuida da igreja, quando eu entrei lá, então, para conhecer, e eu badalei o Sino Elias, eu perguntei se podia, né, tocar, e pude, né, fazer isto, e ela disse, não sei que graça vocês veem nesse sinão. Agora, este é o sino, né, de que estamos falando, quer dizer, que está ali, de algum modo, ressoando na máquina do mundo, né, o sino rouco na estrada pedregosa de Minas, o sino do impressionante poema Relógio do Rosário, que era um nome pelo qual se chamava justamente o próprio sino de relógio, que ficava na mesma torre onde o relógio e o sino estavam. Em suma, tudo isso está aí, né? E então a nossa parte se faz sobre o signo do sino, nesse sentido, e do retorno do sino em Itabira. Em suma, eu acho que deve-se pensar muito bem sobre o que fazer, porque esse sino tem que ser venerado, esse sino tem que ser reconhecido pelos sentidos profundos que foram dados a ele, né? E, sei lá, ler poemas de Drummond ao som desse sino. Em suma, voltemos à nossa conversa. Não, já estamos, assim, Zé Miguel, o seu papel em fazer essa celebração desse sino, em você redescobrir e trazer para o Brasil a importância dessa peça central na poesia de Drummond, pelo que você está nos falando, né? Eu queria saber como é que foi que você, quando é que você teve esse insight, assim, de que o sino era um pouco o leitmotiv, assim, do seu próprio livro e um pouco da obra do Drummond. Imagino que você deve ter ficado eufórico, deve ter voltado todas as páginas para trás para poder marcar cada ocorrência. Como é que foi essa descoberta intelectual do sino? Sim, como eu disse, a visita a Itabira foi revolucionante, assim, para a minha leitura do Drummond. Então, é como se eu, embora eu desse aula sobre Drummond há décadas, tudo merecia ser relido, aquilo ganhava outras dimensões. Então, foi assim que eu retornei a esses motivos, né? E claro que logo de saída, o pico e a matriz, né?
E como é aquela cenografia, é muito impressionante o lugar. Não sei se você já foi a Itabira, Clara, talvez não, né? Mas é o lugar porque aquele casarão senhorial, né, com aquela marca de classe, tem um poema em que ele fala sobre essa casa, como ela está no lugar privilegiado, porque ela está junto da matriz, ela está com a paisagem privilegiada, o grande privilégio do lugar, que é olhar. É o Pico do Cauê, né? Ela está no lugar onde havia na frente dela a Câmara e a Cadeia, né? A escola, se não me engano, a Casa Episcopal, quer dizer, as instituições da cidade, numa espécie de rua principal desse velho, pelo menos no coração desse velho núcleo, né? Então é uma casa marcada por essa herança de classe, que sabemos o quanto ela é dificultosa para o próprio Drummond elaborar, né? Mas tudo nisso ressoa a lembrança, quer dizer, porque é como se ele precisasse ou quisesse se desvincular de sua origem. Essa é uma luta na obra do Drummond, mas ao mesmo tempo a constatação da impossibilidade disto. Aquele é o lugar de onde ele não pode sair nunca. E até a poesia póstuma é marcada por essa volta a este lugar, a esta casa, a esta rua, né? Que nos momentos de maior abertura ao mundo, ele dirá, uma rua começa em Itabira e chega a todas as partes do mundo, ou seja, então o sentimento foi de aquele lugar, o espírito do lugar, né, guardava, quer dizer, as grandes linhas da poesia do Drummond, e o sino tinha um papel persuador. Ele, por um lado, ele é a própria emanação aérea do ferro, né? O ferro das calçadas, o ferro das almas, né? Mas o som, o sino, por sua vez, ele é uma espécie de aglutinador, e como mostra o ensaio da Clara, né, que fica como aquilo que resta, no sentido de que nunca deixa de ressoar, mesmo quando se torna ausência, quando tudo isso se torna ausência. Portanto, ali está posto um enigma do tempo, né? Eu acho que, de todo modo, é a chave da leitura da Clara, e o modo como ela aí vê o sino em Drummond, e essa extraordinária conversa que ela revela com Bandeira, sendo uma conversa que se faz também na linguagem dos sinos. Claro, eu queria que você contasse para a gente um pouco mais dessa sua investigação aí. Vocês dois, na verdade, são críticos literários, mas vocês parecem detetives em alguns momentos, ou biógrafos. Quer dizer, não é normal que um crítico literário vá investigar a cidade onde o poeta viveu, né? Normalmente ele se atém ao exame dos textos, à bibliografia, enfim. Clara, como é que é? Você também que se envolveu com Guimarães Rosa, outro autor cuja espacialidade é muito importante também. Como é que é? Eu ia dizer isso agora, com o seu comentário, que a explicação para isso é que nós somos rosianos, né, Zé Miguel? E os rosianos vivem nessa clivagem terrível entre o fascínio daquele mundão literário e a referencialidade completamente louca daquela projeção literária, né? A gente fica indo ao sertão só para tentar imaginar que está no livro, e não, é assim uma espécie de drama do leitor que é muito vivo. Eu própria, como leitora, se eu trabalho há mais de 20 anos com literatura brasileira, é porque fui atrás do Rosa para Minas, para Belo Horizonte, para Januária, para Jequitinhonha, atrás do livro, né? E, no entanto, a gente sabe que essa nunca é uma relação direta, não é? Mas esses diálogos fascinantes entre o que está lá e o que aparece na obra são muitas vezes o que nos motiva. Eu estava ouvindo agora o Zé Miguel, e ele toca num ponto que eu acho que é fundamental para nós percebermos o que ele descobriu com a maquinação do mundo e com a figura do sino, e a importância que isso tem para a leitura da obra do Drummond, que é essa ideia dessa difícil relação com a Itabira, não é? Que é um pouco outra figura dessa persistência do lugar, mas dificuldade de nos relacionarmos com ele. Porque ao mesmo tempo em que podemos falar de uma
tentativa de se desvincular da origem de Itabira, podemos também pensar que o sino é uma figura disso mesmo e que a própria imagem do sino caído, não é? Da matriz desmoronada, é uma figura poderosa no Drummond para aquilo que acontece com o eco de um sino que já não soa, que é uma das figuras que mais aparece na poesia tardia do Drummond. Portanto, este sino Elias restaurado é uma espécie de fascinante regresso a uma anterioridade que a poesia do Drummond conta no sentido da queda. Por exemplo, se nós pensarmos nos poemas mais memorialísticos do Drummond, por exemplo, do Boitempo, etc., os que falam do sino Elias diretamente, o que é caracterizado é esse soar gigantesco desse sino monstruoso, não é? E a ideia de um sino, como ele diz, que carrega no pulso a vida toda, não é? Mas se procurarmos as figuras do sino na fase central da obra do Drummond, e sobretudo no Claro Enigma e nos livros à volta dessa fase, aquilo que vamos encontrar muitas vezes é a ideia de um sino que não tem quem o toque, ou de um som de sino que não tem origem, que é precisamente essa estranha relação com a origem que o Zé Miguel estava descrevendo a propósito de Itabira. Por exemplo, no belíssimo Fraga e Sombra, que termina com aquele verso da mais pura vontade de anular a criatura, o que gera esse mergulho existencial, para usar uma expressão que o Zé Miguel usa no livro, é um verso como este: um sino toca e não saber quem tange faz como se esse som nascesse do ar, não é? Então a gente tem um sino que ressoa, mas o sino não existe mais. E essa é uma das grandes figuras da memória e da ficção da memória na obra do Drummond. E é nesse sentido que a queda da matriz de Itabira, ou a ruína da matriz de Itabira, é tão emblemática e é tão curiosa. O Zé Miguel falava da relação com a bandeira, nessa leitura que eu venho fazendo, e ela, na verdade, nasceu, ou tenho-a construída à volta de um poema que se chama Reportagem Matinal, que era o que eu dizia no início, que é um poema de 63, em que o texto descreve, o Drummond descreve uma subida à Santa Teresa, e o poema diz: para ouvir o sino que na praia não se faz escutar. E depois diz: vai comigo o poeta, relatando a paisagem de muros intactos, mais depressa morrem os homens do que as casas de Paula Matos. Eu, quando li este poema, estava a trabalhar e dizia: isto era tão bom que isto fosse sobre o Bandeira, era maravilhoso que isto fosse sobre o Bandeira, mas eu não tinha nada, nem sou uma leitora biografista, apesar de ter, como dizia o Paulo, queda para detetive local, não é? Mas não tinha nada na mão para achar que era, apesar do Drummond referir o Bandeira muitas vezes como poeta com maiúscula em vários poemas. E depois, muito por acaso, nessas pesquisas loucas que a gente faz quando anda mergulhado num texto, eu descobri que em 2000, uma coisa que acho que foi desenterrada em 2014, 2015, e começaram a ser feitos uma série de artigos, sobretudo da área da botânica, sobre a figura da Maria Bandeira, que foi a primeira pesquisadora mulher do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, uma figura fascinante, uma mulher que subiu sozinha o Monte Branco, fez pesquisa com os maiores pesquisadores de botânica do mundo, e que era prima direita de Manuel Bandeira, e que aos 29 anos, muito inesperadamente e no auge de uma carreira, depois de uma temporada na Sorbonne, entrou num convento em Santa Teresa de clausura, para lá ficar de 1931 até 1992, quando morreu. Ora, o poema de que eu tinha partido, quando ele diz vai comigo o poeta, subir a Santa Teresa, continua depois com esta declaração do tal poeta: neste convento minha prima vive, em total recolhimento, amanhã nos altos pagos tem a claridade primeira, velhas coisas se inauguram continuamente na luz nova. E de repente o poema era sobre a Bandeira, e era sobre a Maria Bandeira, essa figura fascinante que nós só hoje começamos a redescobrir, porque ela assinava muitos das suas contribuições apenas com iniciais, não é? E a cena era uma cena extraordinária, porque os dois poetas sobem da praia onde o sino não se ouve, sobem a Santa Teresa, e de repente o poema é rasgado ao meio, diz o texto, pelo som de um sino que ressoa perto, longe, no tempo, em mim, não é? E aqui estamos dentro dos poemas de sinos de Drummond, de que o Zé Miguel tanto falou. E depois temos esta sequência extraordinária final. Ele diz: quando a palavra já não vale e os encantamentos se perderam, resta um sino. Quando não este, o antigo sineiro deixa o ruído de grau da torre para nunca mais tocar,
Resta pensativo no adro verde o menino escutando o sino. Para nós, por um lado, podemos ver este poema como um dos muitos poemas em que o Drummond está glosando abertamente outros poetas e de uma maneira inteligentíssima, porque é fácil ver aqui o eco de poemas do Bandeira como Velha Chácara, não existe mais a casa, mas o menino ainda existe, não é? Portanto, ele está a tocar em temas-chave do Bandeira, e por isso é que é interessante este périplo dos dois. Mas ao mesmo tempo está a imaginar, isto em 63, a matriz do Rosário ainda não tinha caído, não é? O sineiro a descer o ruído de grau da torre e o menino ouvindo um sino que não se ouve, fechando completamente o poema num quiasmo, não é? Primeiro estamos na praia, onde o sino não se ouve, e subimos para ouvir o sino, e depois o sineiro desce a torre e o menino fica lá embaixo ouvindo o sino que já não toca, não é? Portanto, criando essa figura do sino que ressoa mesmo sem poder ter origem de que falávamos há pouco. Ora, isto em 63. Em 70, o Drummond escreve a extraordinária crónica, de que Zé Miguel fala muito, a matriz desmoronada, que conta a queda do relógio da matriz. Ele diz que o que restou teve que ser destruído por bombeiros, portanto caiu a torre e o que restou da igreja teve que ser completamente rasurado. Portanto, é uma espécie de falta de resíduo absoluta num poeta tão interessado pela figura do resíduo e da tralha e do resto do que sobrevive, não é? E nesse texto ele começa por descrever-se em criança, por descrever um menino que vê na grandeza da Torre da Matriz a primeira certeza de uma eternidade sem limites, não é? Ele diz tudo, a única certeza que a criança tinha era que a Matriz do Rosário ia durar para sempre, não é? Portanto, estamos dentro da projeção da infância dessa grandeza heroica da Matriz, e depois continua com uma descrição terrível e próxima, por exemplo, de poemas como A Morte das Casas de Ouro Preto, do destino biológico dos edifícios, e diz: as casas nascem, vivem, adoecem e morrem como as pessoas. Muitas duram menos que uma vida comum, outras têm o privilégio de durar séculos, mas acabam morrendo também. O menino abria exceção para a Matriz do Rosário. Esta não acaba nunca, pensava ele, na espécie de pensamento não pensado que constitui o fundo de nossas certezas. E pouco depois, golpe de teatro no final da crónica, isto saiu no jornal e era a última frase da crónica, diz: eterna, pois desabou há dias, de cansada e velha, porque não a cuidavam mais. O que restou de pé teve de ser derrubado por bombeiros, acabou, como acabam as casas e as coisas, o menino se enganara. Portanto, o que nós podemos perceber imediatamente é que o poema de 63 ficciona o fim do som do sino da Matriz, que depois o acontecimento histórico da queda da Matriz de Itabira veio confirmar, e que Drummond está a jogar com as figuras do menino e do velho desenganado de uma forma que depois é legível ao longo de toda a sua poesia. Que figura fantasmagórica é esta de um menino que ainda ouve um sino que já não toca porque o sineiro já desceu os degraus ruídos da torre? Que figura fantasmagórica é esta de um sino que já não está na torre e ainda se ouve no ruído do Rio de Janeiro? Que figura fantasmagórica é esta de uma hora em que o sino toca, mas aqui não há sino? E percebemos que é uma das grandes figuras do som sem origem, ou da figura esvaziada, que nós encontramos na obra do Drummond. Portanto, é uma linha muito fértil essa que através do Zé Miguel a gente vai seguindo, né? Maravilha te ouvir, Clara, brilhante, estou louco para ler esse ensaio. Está para ser publicado numa revista literária, certo? Como você me falou. Sim. Essa conversa, muito bom. A nossa mesa aqui oficialmente tem o título sobre o universo ficcional, né, do Carlos Drummond de Andrade. No entanto, vocês mesmos estão mostrando aqui que ele extrai muito da obra dele, da matéria biográfica, da matéria não ficcional, na verdade. No entanto, o próprio sino tem um nome de personagem, né? Sino Elias, é isso? É o nome do sino? De onde vem esse nome, Zé Miguel? Você sabe? Por que ele se chama Elias? Até onde eu sei, esses sinos, eles são nomeados, às vezes, com nomes de profetas bíblicos, né? Então, ele teria esta, vamos dizer, atribuição, a designação tem uma referência religiosa. Ao mesmo tempo, o avô, eu acho, de Drummond se chamava Elias, né? Ele é filho dessa família senhorial, como eu disse, né? E
eu não sei se é o avô ou bisavô, acho que é o avô, mas o que cria essa relação com o sino, como nós estamos falando da proximidade, a intimidade com a casa, não é? E esse sino, ao mesmo tempo, portanto, remete a uma esfera pública, digamos, daquela povoação, né, no mato dentro, né, nesse lugar remoto do mundo mais provinciano, mas da onde se experimenta o sentimento do mundo, como eu estava dizendo. Mas o próprio sino tem essa ambiguidade, como se ele pendulasse entre o íntimo, o privado e o público, não é? No próprio nome, né? E que tem essa ressonância, para usar mais uma vez a palavra, essa ressonância familiar. Então, são elementos realmente, a biografia entra, né, às vezes de maneira direta, factual, mas às vezes por esta espécie de imbricação que está ligada ao lugar social desta família, né? E eu acho que então, tem um universo ficcional no Drummond que vem permanentemente desta, vamos dizer, dessas cenas originárias, da fantasia originária que eu acho que está ligada ao local, inclusive pelo fato de que ele próprio fantasia o seu primeiro poema, né, o que é sempre uma ficção, né, o autor dizer como que ele começou a escrever, né, seja baseado possivelmente num fato verídico, mas o que interessa é que ele tem um dos contos de aprendiz que ele fala dele na escola aos 10 anos, ele ter, numa aula de geografia, ele sentiu que o mundo existia e que aquilo se revelava em cores, né? O mapa que a professora apresentava, o mapa mundi, tudo ganhava cores, e que aquilo ganhou, quer dizer, ele teve um impacto no sentimento, eu diria, puro sentimento do mundo originário, né? O impacto de um real, de um mundo que podia ser descortinado, e ele então escreve, diz ele, um texto assim narrativo de 10 linhas, em que ele faz uma viagem até o Polo Norte e volta, ou seja, a mais fulminante, rápida e vertiginosa viagem ao extremo do mundo, né, que o devolve a Itabira. Então, tudo isso está na mesma rua, Paulo, né, ali, e não à toa, portanto, essa rua é a rua de todas as conexões, né, mas o quanto, então, esta imbricação biográfica, ela tem uma ligação, quer dizer, das descobertas pessoais mais, vamos dizer, íntimas ou afetivas, como ligadas a uma descoberta do mundo. E esta é uma interpretação que eu deixo insinuada, para não ser causalista e nem pretender uma determinação biográfica e social, para isso. Mas eu sugiro que Itabira, sendo esse lugar desta província do qual o sujeito não pode sair, é ao mesmo tempo um lugar que estava no epicentro da história da mineração brasileira e, portanto, mundial, porque ela está ligada ao momento em que as jazidas de ferro se tornaram fundamentais para a siderurgia que movimentou o século XX, né? E já em 1908 tem um congresso em Estocolmo onde essas jazidas mineiras são, vamos dizer, anunciadas ao mundo, e é uma corrida das grandes empresas mineradoras a Minas Gerais, ocasião em que arremataram tudo a preço de banana, e isto, portanto, isso ressona na cidade, e quer dizer, isso fica durante algumas décadas, a década de 10, de 20 e de 30, num compasso de espera. E Itabira estava esperando o Godot, que era o próprio Pico do Cauê, que se dizia que era a maior riqueza existente no mundo, uma riqueza inesgotável.
estava no olho cobiçoso do mundo, mas que era objeto de um braço de ferro, uma luta política entre os defensores da livre exportação do minério bruto para o mercado internacional e aqueles que eram defensores da vinculação dessa empreitada à fundação de uma siderurgia nacional que seria a base da modernização e industrialização. E Itabira estava no centro disso. Quando essa coisa fica não resolvida durante esses anos, né, e depois ela se desata durante o Estado Novo com os acordos de Washington, acordos secretos que definiram a entrada do Brasil na guerra, acordos feitos com Inglaterra e Estados Unidos, e nas quais o Brasil entrava na guerra, recebia empréstimos, inclusive para a constituição da Companhia Vale do Rio Doce, que foi criada para explorar o ferro de Itabira, especialmente o Pico do Cauê, e o que o Brasil entrava, o capital in natura com o que o Brasil entrava era o Pico do Cauê. Ou seja, isto que é da história mais íntima do poeta, é um episódio fundamental da história brasileira, mas essas conexões não estavam postas, nem as vamos dizer, biográfico, críticas ligadas ao autor, como da vinculação disso com esta história, vamos dizer, econômica e política do Brasil, né? Mas cujos elos se dão quando Drummond é o elo secreto disso. Né? O poeta que, na Rosa do Povo, vocalizou a expressão do sentimento planetário da guerra, né, que Murilo Marcondes de Moura, né, o meu colega em literatura brasileira, crítico literário, que escreveu um belo livro sobre a poesia brasileira e a guerra, né, ele diz que é a primeira vez que a Terra, o planeta, é sentido como um todo, vivido simultaneamente pela humanidade, e foram os poetas que vocalizaram isso, e Drummond é um dos grandes poetas da vocalização disso, e, no entanto, ele é o poeta de Itabira, que nasceu de frente para o cenário que estava em jogo ali. Isso é espantoso. Só em Minas Gerais acontece. Né? Isso é das maravilhas do seu livro, né, Zé Miguel? Por isso que ele chama maquinação do mundo, né? Você estava falando esse sentimento planetário, ele é do mundo, né? Exatamente, que a máquina do mundo, na verdade, está ligada ao sentimento planetário e, ao mesmo tempo, que é esse sentimento de que há uma exploração do mundo. O mundo passa a ser explorado nos rincões mais remotos e íntimos por uma máquina do mundo. Nesse então, isso dá um novo sentido. E como é que fica aquela velha imagem literária que está nos livros? Sim, e tem um aspecto também que eu queria perguntar para vocês dois, que é o fato de que, ouvindo você falar sobre isso, a gente não deixa de pensar num outro tipo de ligação planetária ou uma certa conexão universal que sempre existiu, que tem tudo a ver com o sino e com Drummond e com Minas Gerais, que é a religião. Né? O sino, ele é um símbolo da religião, ele existe por causa da religião e tal, e o Drummond não era propriamente um religioso, né? Ele, pelo contrário. Eu fiquei pensando aqui, especulando, se ele, como outros autores do século XX, não fizeram algo como a perpetuação de um sentimento que já foi religioso, mas que continua a ressoar desprovido do seu conteúdo original. A obra de Kafka, por exemplo, tem disso, tem outros escritores do século XX, a Clarice. Queria saber de vocês o que tem a ver a religião. O Bandeira, que a Clara citou, já era um homem mais religioso, embora com uma religiosidade bastante particular, mas ele era católico e tal. Drummond não, né? Queria saber de vocês dois sobre isso. Em que medida que esse sentimento aí é religioso, é um chassi da religião que ele condicionou? Como é que é isso? Clara, a palavra está com você. Não. Bom, é verdade que
o Zé Miguel diz uma coisa no livro sobre numa maquinação do mundo que eu acho que é importante para entender isso que o Paulo está apontando, que é que parece haver uma espécie de mecanismo quase de desencadeador do sino, numa série de poemas metafísicos do Drummond, em que o salto existencial é ativado pelo som do sino. Não é? Pronto. Agora, a gente está reconduzindo isso ao teatro da memória, não é? A pergunta do Paulo tenta desviar isso para outro tipo de gatilho, não é? Portanto, o som do sino não seria uma memória de infância, não é? De um Drummond crescido entre a matriz e a vista do Pico do Cauê, mas a memória de uma religiosidade que obviamente também foi vivida em Itabira e que, entretanto, já não está lá, não é? Eu acho que por tudo o que nós dissemos, depois o Zé Miguel poderá falar mais da dimensão biográfica do Drummond, mas por tudo o que nós dissemos, o modo como o Paulo fez a pergunta e o modo como a conversa está se encaminhando, situaria essa questão, no fundo, no mesmo padrão retórico que nós estamos a encontrar nos outros, que é uma espécie de origem fundada como ausente pela poesia, não é? E nesse sentido, a leitura que o Paulo faz todo o sentido, também com a própria dimensão acústica deste sino que se ouve quando ninguém o toca ou quando já não está lá ninguém para tocar. Portanto, nesse sentido podemos ver uma espécie de reverberação que é um eco silencioso de uma origem cortada também na matriz religiosa do Drummond, não é? Mas é Miguel. Então, curiosamente dito, realmente, Clara, você faz jus ao nome, né? Mas com um alcance muito grande, né? Das coisas que você traz a ver. Eu acho, assim, pensando alto sobre esse ponto, que tem uma coisa que é difícil de explicar e de estudar, e tem a ver com uma cosmologia mineira, né? Eu acho que em Minas a geografia física é geografia humana, ou seja, não é uma região de grande urbanização, né? Até Belo Horizonte é uma cidade recente, né? Você tem núcleos de povoação e tem grandes extensões não povoadas, com uma ocupação extensiva, né? Onde o gado, no mundo rosiano, é tão importante, porque é ele que habita o território, e esse mundo em que o cerrado rosiano, por um lado, né? E esse mundo, vamos dizer, telúrico do ferro em Drummond, são mundos profundamente vivenciados por uma experiência coletiva e memorial. Está toda ali, né? O recado do Morro do Guimarães Rosa, ele fala, quer dizer, é aquele morro, por sua vez, né, o Morro da Garça, que os boiadeiros viam através dos tempos imemoriais, conforme subiam e desciam as elevações do relevo mineiro, e aquilo aparece e desaparece, aparece e desaparece, e fica como uma espécie de eixo, né, geodésico do mundo, mas ali, portanto, está a experiência da pecuária, quer dizer, a experiência dos viajantes, a experiência da mineração, da mineração do ouro, porque Gorgulho, que é o primeiro recadeiro, é um nome que está ligado também à mineração. Então, tudo isso tem esse aspecto de ressonância, como a gente estava falando. Então, por isso a pedra, né, nas calçadas, e a pedra nas almas, e a pedra daquilo que você está vendo, e a emanação aérea do ferro, tudo isso, vamos dizer, forma uma entidade que tem um sentido comunitário, que é o que ele diz na Crônica da Matriz Desmoronada, quando ele fala do sino. O sino, ele regia, a pulsação da vida coletiva, né? Nas manhãs mais frias, nas noites, nas tardes, ele vai pontuando a vida comum e, portanto, ele é uma entidade que carrega consigo uma experiência coletiva, né?
Então, no Drummond, não há uma identificação com a religiosidade católica envolvida nisso, mas uma profunda identificação com essa experiência coletiva, que é pontuada é uma palavra pobre para isto, né? Mas, de fato, marcada a cada momento de uma maneira que não tem tempo. Né? Isto é impressionante, porque no livro eu me refiro a uma passagem do Bergson, quando ele fala sobre a duração, ele vai dar um exemplo para qualificar, quer dizer, a natureza dessa experiência do tempo, e ele dá como imagem o sino. Ele diz, o sino é aquilo que é a experiência da duração, é uma reverberação contínua, que você não demarca, que você não numera, né? E que só os poetas, mais do que os filósofos, é um tema filosófico, mas é os poetas que estão habilitados, diz ele, né, a tratar disso, ou melhor, é Benjamin que fala disso, baseado em Bergson, né? Então, isso está em Proust, isso no Drummond, né? Então, quando eu acho que é uma religião no Drummond, é a religião da memória involuntária, nesse sentido, na qual, né, esta figura da igreja e do sino tem um papel fundamental. Enquanto... O sino é meio a Madeleine, assim, vamos dizer, barateando aqui, desculpe a... Não, barateando não, elevando o preço não, totalmente. Ele é um gatilho da memória, né, um pouco. Então, exatamente. Tem uma implicação proustiana explícita também, até quando o Drummond tem uma crônica que para mim foi fundamental, que é a crônica em que ele conta a vez que ele vai a Itabira de avião, num aviãozinho, não é, de Belo Horizonte a Itabira, e ele vê Minas do Alto, e ele vê aquilo tudo, e experimenta, quer dizer, percebe desde o homem que debulha o milho, ou que está tangendo uma res, até o silêncio que pesa toneladas, né, e tudo aquilo, e que ele vê pela primeira vez também, quando ele chega, ele vê o Pico do Caiuí sendo dinamitado. Então, tem essa dupla experiência, né, desse todo e da apropriação disso tudo. Mas nesta crônica mesmo, ele reage a isso que ele percebe, quer dizer, ele acusa o golpe da chegada da destruição. Mas ele diz, nada destruirá isto, nada destruirá esse lugar, nada destruirá aquilo que me lembra que está em mim, nada destruirá a água que eu bebi do córrego que está ali e que é como para aquele poeta da Madeleine, entende? Então... Ele é explícito e tal. Também tem uma outra crônica que ele fala dos jornais, quando ele recebe, já nos anos 50, jornais de Itabira, da época da infância dele. E ele pega aquilo e diz que vinha, e o próprio cheiro, não é? Porque a memória involuntária pede um suporte, não é? Físico, sensorial, não é? Então, aquelas imagens que estão naqueles jornais velhos, com o cheiro que vem deles e tudo mais, diz ele que para o sentimento de estar, e aí ele é uma descrição, um parágrafo lindo sobre tudo que vem dessa coisa. E diz, do jornal se desmembrava uma fita, não estava no jornal, mas é como uma fita que fosse juntando tudo. Essa imagem é muito proustiana, porque, né, tem entre as imagens da memória voluntária do Proust, tem também essa daquele jogo de papel, né, acho que oriental, em que você põe na água e aquilo se abre e floresce, né? É assim que ele descreve o próprio jornal. Então, acho que não é exagero nenhum fazer essa conexão. Estava no espírito dele, certamente, né, a relação com a leitura proustiana. E eu acho que é para aí que nos leva, eu acho que o sino, né? Mas carregando consigo a experiência religiosa coletiva, mas não como quem tomasse as questões. Quer dizer, as questões metafísicas são disparadas, né, como estávamos dizendo, pelo sino.
mas não propriamente, vamos dizer assim, do ângulo ou do foco da questão religiosa. E tem também, Paulo, um desdobramento interessante do que o Zé Miguel estava dizendo, porque eu, quando comecei a juntar as peças desta questão sonora no Drummond, foi uma surpresa, porque a gente não está habituado a pensar o Drummond como um poeta do som, não é? Do fantasma acústico, não é? Que é uma coisa mais o Bandeira, né? Que é um poeta que joga muito com pregões, não é? com música, com marchinhas de carnaval, não é? Em que a música vai entrando, e tinha uma relação com a música muito mais direta. Mas nesta questão, a minha grande surpresa quando li o livro do Zé Miguel é que eu estava muito habituada a associar a questão da memória no Drummond a uma figuração espacial, não é? E Itabira é uma fotografia na parede, não é? Mas como dói, a gente tem o retrato de família, tem a fotografia, tem a casa, sou só eu a portar o peso dessa casa, que afinal não é mais que sepultura rasa, não é? Diz ele num dos últimos poemas sobre a mansão de família, não é? Portanto, é a coisa da casa de família, da casa assombrada, do espaço físico, não é? E há dois poemas muito curiosos do Drummond que jogam com o que o Zé Miguel estava dizendo por um caminho muito interessante, e que é interessante também por outra estrada relacionar com o Proust, que é a questão da demolição aplicada aos edifícios, e que rima com a demolição da matriz, e que obviamente ressoava na mente do Drummond no momento em que a igreja cai. Ele tinha escrito tanto sobre edifícios em demolição, não é? Temos o Hotel em demolição, mas tem dois poemas que são particularmente curiosos, que é o Canção Imobiliária, que é um que aparece no Viola de Bolso, não é? E um poema intitulado O Nome, não é? O Canção Imobiliária é sobre o momento em que Drummond vai na rua e cruza com o edifício Itabira, não é? E fica imaginando a relação entre ele e Itabira, o edifício, a memória de Itabira, e termina imaginando o som de passos na escada, que é um som que ele associa ao pai e ao fantasma do pai em vários momentos, não é? E depois tem outro que é muito curioso, eu até andei vendo os mapas do Leblon, de Ipanema, para perceber, mas não consegui chegar a nenhuma conclusão, em que ele diz, que se chama O Nome, em que ele diz: estão demolindo o edifício com o meu nome. E a gente não sabe se é o edifício Drummond, se é o edifício Andrade, se é o próprio edifício Itabira, de que ele falava no outro poema, com um nome que é só meu. E todo o poema é uma discussão sobre como é que ele pode ter em comum com o edifício o nome, o que é que significa partilharem o mesmo nome, o que é que significa pessoas habitarem aquele edifício com um nome que é só dele, mas que não é ele, e termina precisamente com a questão fundamental, e que no fundo é também aquilo que aproxima estes poemas do Drummond do Bandeira, que é no fundo o tema do ubissunt, ou da passagem, não é? O que é que fica depois da queda de tudo, não é? E ele termina perguntando, eles vão desnutriar o nome do edifício com a queda do edifício, também o meu corpo vai ruir. Será que o meu nome sobrevive ao meu corpo? Ou amanhã o galo cantará pelo fim de aquilo que não é o nome e não cabe no nome, não é? Portanto, de repente a relação entre corpo, nome, identidade, edifício e o passado de Itabira é toda fixada à volta da ideia de edifício, de casa, de arquitetura. E no fundo a pergunta é sempre a mesma, não é? O que é que estas coisas que são para sempre e que deixam de ser para sempre, ou desabam de algum modo, levam a poesia do Drummond incessantemente a perguntar o que fica, não é? O que resta, não é? Essa é que é a questão também proustiana que aparece aqui. Maravilha. Só completando, claro. Paulo, então, o livro Boitempo, afinal, ele é o autor de Boitempo, né, que é um livro de memória poética, né, e no sentido, é uma grande expansão desse princípio, né, o que resta de tudo aquilo, né, e é toda baseada, portanto, no que seriam fatos e tal, e claro que é uma ficção poderosa, ficção lírica da própria vida e tal, e que, em suma, confirma o fato de que existe um vínculo entre a experiência, né, que é a experiência pessoal, mas essa experiência é histórica, é social, e até quanto mais Sim. íntima nesse caso, mais social, mais coletiva, mais da história brasileira ela se revela, né? Por isso eu acho que perdem muito
os críticos quando não fazem uma viagenzinha para sentir o espírito do lugar. Maravilha, vamos todos a Itabira, vamos ouvir o Sino Elias e ler o livro do Zé Miguel, Os Ensaios da Clara Holland. A gente já está se aproximando do final aqui. Eu queria, enfim, pedir para vocês encerrarem falando um pouquinho de como que está sendo falar de Drummond em sala de aula, como é que os alunos têm recebido. Você, claro, que dá aula em Portugal para alunos, não sei se majoritariamente portugueses, não sei. Como é que a obra de Drummond tem sido recebida pelos seus alunos? E aqui em Portugal, inclusive estou em Portugal, faço essa revelação agora os nossos... aqui onde o sino também é tão comum, na verdade, né? Eu até estive em Óbidos, aqui uma cidade histórica. O sino ainda toca 4 vezes a cada hora, marcando mesmo o dia. Enfim, talvez não seja um assunto tão estranho ao cotidiano dos leitores. O que você me diz aí da leitura de Drummond em Portugal? Sobre o sino não ser estranho ao cotidiano. O sino é uma experiência muito mais comum, não é? Do que nós pensamos. Não é? Eu estava pensando agora, se eu estava falando do sino em Óbidos, eu estava me lembrando que na própria faculdade onde eu dou aulas, que é a Nova de Lisboa, a gente tem a igreja do outro lado da rua e marca as horas da aula mas quanto ao Drummond em Portugal, bom, eu acho sempre, e digo sempre, que ensinar a literatura brasileira em Portugal é um privilégio, porque a gente tem a sorte de levar autores maravilhosos a alunos que não os conhecem e que ficam completamente rendidos. Muito importante. Há uma espécie de voto de maravilhamento que está implícito em ensinar Rosa, Drummond, Clarice, Machado, Bandeira para alunos que nunca os leram. Não é? Portanto, por um lado, isso é um sintoma da estranhíssima e dissonante relação entre os leitores portugueses e a literatura brasileira, mas em sala de aula torna-se num ganho, porque eles normalmente reagem muitíssimo bem. E no caso do Drummond, mesmo os alunos que já o conhecem, e nós temos alunos portugueses, mas também temos muitos alunos brasileiros, que muitas vezes já trabalharam o Drummond no Brasil, etc., normalmente o que acontece é que eles ficam surpreendidos com a complexidade da obra do Drummond, porque muitas vezes a escola achata, digamos assim, a dimensão de poetas como o Drummond e o Bandeira. E quando a gente entra com uma leitura rigorosa, ou pelo menos apaixonada pela complexidade de um poeta como o Drummond, eles já não saem, não é? Eles percebem que um livro como esse, não é? Que é a obra completa do Drummond, é uma espécie de manual de teoria literária para a vida toda, não é? Portanto, eles ficam mergulhando, entrando e saindo, fazendo ligações com outros autores, e portanto normalmente é uma leitura muito rica e sobretudo que eles sentem como enriquecedora para a leitura de autores que por vezes até nem estão no quadro da literatura brasileira, e esse é um ganho, eu acho, para a experiência da lecionação. Né? Muito bem, muito obrigado. E você, Zé Miguel, você encontrou, não é exagero dizer que você encontrou um veio, para usar uma metáfora da mineração, aí nesse seu livro, né? Você encontrou uma coisa que é, como a gente falou aqui, que une a personalidade, a memória, a história do mundo, e a história da economia brasileira, enfim, mundial. Como é que tem sido essa recepção do livro desde que você publicou? E o que você destaca aí na repercussão? Você recebeu alguma contestação que você considere interessante? Como tem sido essa recepção do seu livro? Eu acho que o livro, eu não tenho dado aulas, né, porque eu sou um professor aposentado e não propriamente o cotidiano das aulas e tal, mas Drummond, eu partilho as palavras da Clara. Para nós também o Drummond é um escritor formador, que a descoberta dessa obra altera a vida das pessoas. Assim foi para mim, para minha geração, isso vem do tempo, e eu acho que isso permanece. É um poeta que é de uma densidade espantosa, e ao mesmo tempo ele é um hitmaker de frases, né, porque tem todas as frases que são aí conhecidas, quer dizer,
João amava Teresa, que amava Raimundo, mundo, mundo, vasto mundo. E agora José, ontem me falaram, aqui em Portugal me falaram isso ontem. Agora José que é o nosso tema, quer dizer, é o leitmotiv do Brasil hoje. Momento. E o Anjo Torto, o Caetano Veloso acaba de lançar uma canção incrível sobre a atualidade das redes e tudo mais, chama Anjos Tronchos, e é uma variante desse verso do Drummond. Quer dizer, o Drummond, a gente sente que ele está vivíssimo, pulsando, né? E eu, o que eu queria dizer que me escapou aqui também, não sei, essas coisas, mas está ótimo, Zé, diga. Mas eu fico também com o verso do Ali Salomão, que diz, a poesia de Carlos Drummond de Andrade, a poesia de CDA, pico de tabira que máquina mineradora não corrói. Que bonito isso, hein? Pico de... Como é que é? Repete pra gente, por favor. De Carlos Drummond de Andrade, pico de tabira, máquina mineradora não corrói. Belíssimo. Eu agradeço muito as inteligências inoxidáveis de vocês também aqui na nossa conversa. Muito obrigado. Seria preciso fazer um festival inteiro com vocês dois e com outros convidados também da crítica literária para falar de Drummond. Diga. Não, olha, e que prazer, que felicidade, que alegria, que admiração estar aqui junto de Clara Holland, ouvindo-a, né? Que é uma coisa espantosa, a capacidade de leitura, né? De atravessar os textos e trazer ao mesmo tempo a experiência mais sensível possível, né? Perfurada por uma inteligência que não destrói o que lê. Então isso é uma coisa preciosa e ela tem lido a literatura brasileira e dá essa contribuição de quem está suficientemente por dentro, porque ela é Brasil, tanto mais do que qualquer um de nós, e ao mesmo tempo nos vê de fora, né, o que dá uma perspectiva super importante termos, né? Então o livro dela, A Forma do Meio, eu esqueci agora o subtítulo, Livro e narração na obra do João Guimarães Rosa. Na obra de João Guimarães Rosa. Esse é um livro assim que eu indico com entusiasmo. Qual editora, Clara? Está na Unicamp com a EDUSP, juntos. Certo. Então, disponível para o leitor brasileiro. A Forma do Meio, livro... Narração. Livro e narração, de Clara Holland. Vamos ler a Clara, e fica aqui já o convite, então, para a Clara escrever na revista 451 mais vezes. O Miguel já está convidado desde sempre, né? Clara também, desde que foi apresentado justamente nesse momento aí em que a gente publicou seu ensaio sobre o livro do Zé Miguel. Pessoal, muito obrigado. É isso aí, a gente fica por aqui nessa mesa do Flitabira. Muito obrigado a todos e até a próxima.